A paz do Senhor para você que assiste esse vídeo. Meu nome é Edson Bandeira, do blog Dicas de Crente. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, verso 14 e 15, o texto muito conhecido, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Glórias a Deus. Irmãos, aqui, depois que João Batista já tinha pregado o Evangelho, agora Jesus Cristo continua pregando o Evangelho, ou seja, ensinando sobre o reino de Deus que estava já sobre a terra. E nós vemos hoje, irmãos, tantas pessoas que poderiam estar pregando o Evangelho de Cristo, falando sobre o reino de Deus, ensinando sobre a salvação. Tantas igrejas que poderiam estar pregando o Evangelho, estão pregando palavras de autoajuda, estão pregando heresias, estão ensinando modinhas, e pouco o Evangelho tem sido pregado. E por isso eu queria rapidamente falar neste vídeo sobre o que é Evangelho. E dessa vez eu já gravei um vídeo sobre isso, trazendo as referências com mais tempo. Depois você dá uma olhadinha aí no meu canal, você vai ver um dos primeiros vídeos que eu gravei. A imagem não está muito boa, o som também não está muito bom, mas eu creio que vai ser interessante. Por isso, nesse vídeo eu não vou ler as referências, para esse vídeo não ficar muito longo. Primeira coisa que eu queria dizer para você, o que é Evangelho. O Evangelho, ele é poder de Deus. Desculpa. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, explica exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele fala que o Evangelho de Cristo, ele é um poder, ele é poder de Deus. Por isso eu quero dizer para você, você que tem aí perdido seu tempo, escutando palavras de autoajuda, escutando historinhas da carochinha dos falsos profetas, eu quero dizer para você, leia a palavra do Senhor, aprenda o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele é poder. O Evangelho de Cristo pode transformar a sua casa. O Evangelho de Cristo pode curar qualquer enfermidade na sua vida. O Evangelho de Cristo, ele pode transformar qualquer situação que você esteja passando, beleza? Outra coisa, o Evangelho, só existe um Evangelho. Se você abrir depois a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo ensina àquela igreja que eles não deveriam seguir nenhum outro evangelho. Qualquer um que trouxesse outro evangelho seria considerado maldito. Por isso eu quero dizer para você, o Evangelho segundo Allan Kardec, ele é maldito. O Evangelho segundo qualquer outra pessoa, ele é uma heresia, porque o Evangelho só existe um, e é o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que você aprende lá no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá você aprende o Evangelho de Cristo. Aí você continua esse aprendizado no livro de Atos dos Apóstolos. Aí você vai entender. E nas cartas paulinas, aí você vai entender o que é Evangelho de Cristo. Beleza? Outra coisa, o Evangelho é para corajosos. Quem prega o Evangelho de Cristo hoje é criticado. Quem prega o Evangelho de Cristo hoje é dado como preconceituoso, homofóbico, machista e tantas outras coisas. É uma igreja que prega hoje o Evangelho de cruz, o Evangelho de salvação, ela fica vazia, porque as pessoas não querem Evangelho de salvação, as pessoas querem modinha gospel, as pessoas querem o Evangelho sem cruz, o Evangelho água com açúcar. E o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é para pessoas corajosas, que não têm medo de enfrentar uma sociedade com valores invertidos, uma sociedade
depravada, imoral, violenta e corrupta. Outra coisa, o evangelho não é forma de renda para malandro e preguiçoso. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7, 8 e 9, e também na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Mas antes disso, o apóstolo Paulo diz que ele trabalhava, e se fosse necessário, ele trabalharia noite e dia, para que ele não fosse pesado para ninguém, ou seja, para que ele não desse custo para ninguém. Ele trabalhava de modo que ele pudesse abençoar as pessoas e não sugar as pessoas. Então eu quero dizer, essas pessoas que têm aí feito campanha de R$1.000, esses camaradas que têm inventado trízimo para andar de jatinho, essas pessoas são falsos profetas, essas pessoas são hereges, pessoas que têm vendido água ungida, pessoas que têm vendido terrinha de não sei da onde. Cuidado com essas pessoas, eles não pregam o evangelho, eles são falsos profetas, são preguiçosos, não querem trabalhar e querem viver da custa das pessoas que não leem a Bíblia, das custas das pessoas ignorantes. Então não seja você um ignorante, leia a palavra do Senhor. E para encerrar esse vídeo, o Evangelho de Cristo, ele nos direciona à salvação. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 15, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que o Evangelho de Cristo que nos leva à salvação através de Jesus. Por isso eu quero dizer a você, você que está assistindo esse vídeo, fale de Jesus, ensine o Evangelho para que o seu vizinho, para que o seu familiar, ele aprenda quem é Jesus Cristo e ele possa alcançar salvação, porque a salvação só vem por Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Curte aí, compartilha, dá uma olhada no meu blog lá, Dicas de Crente, tá bom? Muito obrigado, que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.